Fala pessoal, o Cauê vem chegando, meu filho vem chegando e eu resolvi fazer uma carteira pública aqui para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar todo o racional por trás dessa carteira, a estratégia que eu vou utilizar, bem como qual valor eu vou estar aportando aí mensalmente e quanto mais ou menos ali o Cauê vai estar recebendo de dividendos aos 10, aos 14 e aos 18 anos. Então vamos para a vinheta. Bom, antes de começar a investir, a gente tem que ter uma estratégia bem clara. Então, você, pai, mãe, ou que pensa em ser pai e mãe e está aí me assistindo, é importante que vocês saibam que aqui eu estou fazendo o meu racional e a estratégia que eu acho que seja melhor para o meu filho. Então, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, tá? Todas as ações e fundos imobiliários que eu vou trazer ao longo dessa jornada não são recomendações de investimento, e sim, eu quero aqui passar para vocês a parte educacional dos investimentos para vocês entenderem como funciona toda essa evolução, beleza? Bom, pessoal, antes de mais nada, então, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, mandem para os amigos de vocês também que são pais e mães, né? E que querem aí pensar no futuro do seu filho, querem ajudar a construir um futuro do seu filho, beleza? Bom, voltando aqui então, pessoal, eu vou passar todo o meu racional por trás, toda a estratégia que eu utilizo, só que tem vários fatores que fazem com que eu utilize essa estratégia, bem como a idade do Cauê, né? Ele está recém começando, ele é bem novinho ainda, então ele tem um longo período de investimentos pela frente, então é um dos fatores que vai fazer com que eu utilize essa estratégia, bem como também o que eu penso para ele do futuro, de decisões que eu vou tomar para ele, que eu espero que ele também tome. Então, todos esses fatores juntos fazem com que eu forme uma estratégia voltada para dividendos. Então, a minha carteira, né? A minha carteira não, a carteira do Cauê vai ser voltada em renda passiva, vai ser voltada em dividendos, tá? E aí, o pessoal até pergunta, tá, Jonas, mas se eles têm muito tempo ainda de investimento, né? Ele não poderia tomar mais risco? Né? Não poderia pensar mais em crescimento, como ele tem numa longa jornada de investidor? E aqui tem dois pontos que eu vou levar, que eu levo em consideração. Justamente por ele ter muito tempo, ele não precisa buscar um boom do seu patrimônio, uma multiplicação de capital do dia para a noite, vamos dizer, num curto período de tempo, porque ele tem muito tempo de investimentos. Então eu acho mais racional da minha parte montar uma carteira mais segura para ele, né? De modo que ele possa receber renda passiva e com essa renda passiva ir reaportando. Tá? Então, por isso, eu penso que faz mais sentido sim formar uma carteira mais segura, tá? Porque ele tem uma longa jornada ainda de investidor. Um segundo ponto é que eu quero que essa renda passiva vire a mesada dele. Então, a minha ideia é que lá quando ele faça 10 anos por ali, ele passe a receber a mesada dele e já passe a tomar as decisões da sua carteira. Então, ele vai estar lá com 10 anos recebendo um certo valor já de dividendos e ele vai poder optar o que ele vai fazer. Isso ali é a mesada dele. Ele vai optar se ele quer reinvestir tudo, se ele quer tirar uma parte, se ele quer tirar tudo. Então, ele vai optar, vai tomar as decisões perante seus investimentos. Só que, claro, eu vou estar ali para ir auxiliando. Ó, Cauê, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Cara, não faz assim, vai por esse caminho. Então, eu tenho ainda um bom período que eu posso educar ele, né? Conscientizar ele a respeito dos investimentos e a respeito das finanças. Eu vou poder mostrar para ele, Cauê, ó, investindo durante 10 anos, olha a quantidade de patrimônio que o pai conseguiu gerar para ti, a quantidade de multiplicação de patrimônio que veio através dos juros compostos. Então, tem toda uma parte educacional que eu posso estar passando para ele. E aí eu vou conseguir criar consciência dentro da cabeça dele de como funcionam os investimentos, como funciona os juros compostos, como funciona o dinheiro, de modo que quando ele chega aos 18 anos, que aí sim ele seja o único dono desse patrimônio, porque vai estar no nome dele, né? E eu não vou poder mais, vamos dizer assim, influenciar, ele tem a cabeça certa, vamos dizer assim, né? Uma cabeça montada, uma cabeça estruturada, e que ele entenda realmente como funciona tudo e não pegue e tire daqui a pouco todo esse patrimônio, ou tire todos os dividendos para gastar com outras coisas, né? Então, isso é extremamente importante, tá? Mas então, quanto eu vou investir para ele, né? E como é que vai funcionar essa questão? Bom, pessoal, a gente tem a planilha do milhão aqui do Sage Holder, né? Então, eu fiz uma simulação aqui diante de 3 cenários que eu vou colocar, que o Guto vai colocar aqui na tela para vocês, tá? Os aportes que eu vou fazer para ele são aportes de R$250, tá? Então, esses R$250 eu dividi ali em 3 possíveis cenários. Um, ele ganhando 10% ao ano, um 9% e um 8%. Por que eu peguei essas taxas de retorno anual? Como a carteira que eu vou montar para ele é uma carteira mais segura, não é uma carteira de crescimento e sim de dividendos,
a gente tem que entender que provavelmente a rentabilidade ao longo do tempo não será uma rentabilidade tão alta, será uma rentabilidade um pouco mais contida, visto, né, o objetivo da sua carteira. Então, coloquei rentabilidades ali mais seguras, né, vamos dizer nesse termo. Então, ali, pensando ali com R$250 por mês a 10% ao ano, com 10 anos ele terá patrimônio de 50 mil, com 14, 88 mil, com 18, 144 mil, tá? Por que eu peguei essas três idades, tá? Eu separo pelo menos assim, tá? Aos 10 anos, então, como eu comentei, é a idade que eu espero que ele comece a receber a mesada dele. Então, ele vai tomar as decisões a partir dos 10 anos. 14 anos é a idade da rebeldia, eu vejo por mim, né? Quando a gente começa a virar adolescente, começa a questionar tudo, os pais estão sempre errados, enfim, aquela coisa toda, então é a idade da rebeldia. E os 18 anos é a idade da loucura, né? Faz 18 anos, aí tu faz carteira, aí tu vai pra lá, pra cá, tá. Então é a idade da loucura. Então eu dividi entre essas três idades, 10, 14 e 18 anos, tá? Então para ver o quanto ele ia chegar, com que patrimônio ele ia chegar, e aí também quanto eu poderia pensar, né, que ele iria estar recebendo de renda passiva também nessas idades, tá? Mas aqui tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu estou pensando em R$250 por mês durante todo esse período. Como ele tem uma carteira voltada a dividendos, no primeiro mês ele já vai receber dividendos. Então esses R$250 no primeiro mês já vai ser mais, já vai ser 250 com os quebrados, 250 e poucos reais, né? Então isso a gente tem que entender, que eu estou pensando num cenário de R$250 mensais durante 10, 14, 18 anos, mas ele vai investir muito mais. A partir do primeiro, segundo, terceiro mês, ele já vai estar reinvestido acima dos R$250, investido R$250, acima dos R$250, desculpe. Então esse patrimônio consolidado que ele vai construir ao longo do tempo será muito maior, beleza? Outra coisa que é importante eu salientar aqui, né? A gente sempre fala, pelo menos eu, na minha carteira pessoal, faço isso e, obviamente, todo mundo tem que fazer, mas é reajustar os aportes conforme a inflação. Então, na minha carteira pessoal do Jonas, né, todo ano, eu reajusto meus aportes no mínimo conforme a inflação, às vezes até mais, tá? Às vezes não, normalmente é mais, conforme eu consigo melhorar ali minha situação financeira. Mas para o Cauê eu não vou fazer isso, tá? Por que, Jonas? Por que tu não vai fazer isso? Se é importante. Eu não vou fazer isso porque eu julgo, tá, que ele já vai ter um excelente patrimônio e já vai estar recebendo uma excelente renda passiva, mesmo eu não reajustando os aportes. Somente com o aporte de 250 mais os dividendos que ele vai estar recebendo, ele já vai conseguir construir para ele um excelente patrimônio. Então, nesse primeiro momento, eu não penso em reajuste dos aportes. Talvez mais para frente eu pense, talvez sim, mas nesse primeiro momento não. Será apenas R$250 e mais os seus dividendos mensais que ele vai estar recebendo, tá? Mas então, quanto de dividendos ele vai receber? O Guto vai botar mais uma tabela aqui, que é os dividendos anuais, também naqueles mesmos três cenários que nós traçamos lá no início. Então, dividendos anuais, num cenário ali de 10% ao ano, também calculei 10% de retorno em dividendos, tá, pessoal? Então, no primeiro cenário ali, com os 10 anos, ele vai estar recebendo um pouco mais de 5 mil anuais e um pouco mais de 14 mil aos 18 anos anuais também. Quando a gente vai para o mensal, então é só dividir, obviamente. Com 10 anos, ele vai estar recebendo em torno de R$419 por mês em dividendos. E os 18 anos, em torno de R$1.200 por mês de dividendos, tá? E agora, eu só juntei as duas, o Guto vai colocar as duas juntas agora na tela para vocês verem, então, analisarem ali com calma, tá? Enquanto eu falo, olhem ali a tabela, olhem os três cenários, olhem a construção de patrimônio que vai ser e olhem a quantidade de dividendos que ele vai estar recebendo em todos os cenários. Então, se a gente levar em conta aqui o pior dos três cenários que eu acabei traçando aqui, com 10 anos ele vai receber R$377 por mês e com 18, 976. E se pegarmos o melhor cenário, com 10 anos 419, com 18, R$1.200 e com um patrimônio de 144 mil, já é um excelente patrimônio para um guri de 18 anos, né? Então, a gente não teve isso, então por isso que eu quero proporcionar isso para meu filho. Eu acho que todo mundo que deve estar me assistindo não teve isso. Então eu acho fantástico eu conseguir proporcionar um patrimônio desses para o meu filho apenas com R$250 por mês. Como eu falei, que será muito maior em função do reinvestimento dos dividendos, tá? Então, falei desse reinvestimento dos dividendos, né? Tá, Jonas, mas então o que seria mais plausível? Eu fiz agora uma outra simulação para vocês entenderem o quanto que muda no valor do patrimônio e no valor dos dividendos mensais do reinvestimento deles, tá? Então, o que eu fiz aqui? Também é um cenário que, obviamente, será muito menor do que o que vai acontecer, mas a gente já consegue ter uma noção um pouquinho maior da diferença que isso dá. Por exemplo,
Se eu for pegar aqui os aportes mensais de R$250 do 0 aos 10 anos, tá? Tô pegando só do 0 aos 10 anos agora. R$250 por mês durante todo esse período, com 10% de rentabilidade e com 10% de retorno de dividendos, tá? A gente viu na tabela, o Guto até pode colocar de novo daqui a pouco, que em 10 anos, com R$250, a gente teria um patrimônio ali de 50.364 e dividendos mensais de 419,70, perfeito? Então, o que eu fiz? Eu peguei, agora o Guto põe a segunda tabela, eu peguei ali 50.364, que seria o valor inicial, né, que seria o valor que ele chegaria ali aos 10 anos de idade, então é o valor inicial de patrimônio que ele tem aos 10 anos de idade, e coloquei um cenário de aportes de R$250, que é o aporte ali que eu estou fazendo, que eu irei fazer, saindo do meu bolso, mais os 419,70, que é os dividendos que ele vai estar recebendo, mais ou menos, com 10 anos, beleza? E somei isso ali por 4 anos de aportes. Então, dos 10 aos 14 anos, aportando 669,70. Fazendo isso, ele vai construir um patrimônio ao final dos 14 anos de R$113 mil, com dividendos mensais de R$ 941,89. Aí, o que eu fiz aqui agora? Dos 14 aos 18 eu fiz a mesma coisa. Coloquei ali, vamos para a próxima tabela, um valor inicial de 113 mil, que é o patrimônio que ele vai chegar aos 14 anos, com aportes de 1.191,89, que é os dividendos recebidos, né, naquele período, que é 941,89, que ele vai estar recebendo com 14 anos, mais os 250, que seria o valor que eu já vou começar agora. Então, fiz esse cenário dos 14 aos 18 anos com aportes de 1.191,89. Isso gerou um patrimônio de 235 mil nos 18 anos e uma renda de dividendos mensais de quase R$2 mil. Então, olha esse pequeno reajuste que eu fiz. Como eu falei, isso aqui ainda vai ser muito maior do que propriamente estou falando com vocês, porque eu estou pegando períodos longos com dividendos, com pagamentos fixos, tá? Então, só essa pequena diferença, a gente já saiu lá do início, aos 18 anos, um patrimônio de 144 mil e dividendos mensais de R$ 1.200, para um patrimônio de 235 mil e dividendos mensais de quase R$2 mil, R$ 1.961,70. Então, a gente vê o quanto que o poder dos juros compostos, o reinvestimento dos dividendos, vão fazer com que essa bola de neve cresça cada vez mais. E aí, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Imagina vocês, agora pensem vocês com 18 anos. Começar a vida, de certo modo, com 18 anos, recebendo 2 mil por mês, já, sem fazer nada, hoje. Pá, seria excelente, né? Seria excelente. Então, eu poder proporcionar isso para o meu filho com um valor tão baixo, sinceramente, para mim, R$250, graças a Deus, dentro da minha realidade, é um valor baixo, é muito gratificante. Eu já é um orgulho de pai eu poder proporcionar isso. Então, cabe a mim, obviamente, educá-lo a ponto de que ele perceba tudo isso que eu estou fazendo e que tome as melhores decisões dele para o futuro, né? Mas eu acho que conseguir proporcionar isso para ele é excelente. Eu fico muito feliz por ele. Não é só eu, obviamente, eu e minha esposa, né? Eu não faço nada sozinho e sem minha esposa, que é a minha fortaleza ali, eu também não conseguiria fazer nada. Então, é um conjunto, né? Nós dois juntos poder proporcionar isso ao meu filho é excelente. E aí podem me perguntar, tá, Jonas, mas e o exterior, né? Bom, pessoal, o exterior são outras questões. O que acontece? Você sabe, eu sempre falo aqui, já falei e bato nessa mesma tecla, antes da gente querer ir para o exterior ou querer investir em alguma outra coisa assim um pouco diferente, a gente tem que estruturar a nossa carteira aqui. Então, a minha ideia é estruturar a carteira aqui no Brasil do Cauê primeiro, né? Depois que ela estiver toda estruturada, não, é esse o número de fundos imobiliários que eu quero, é esse o número das ações que eu quero, aí eu posso pensar no exterior. Então, eu vou ter que ver também, claro, a parte burocrática, por ele ser de menor, investir no exterior, como é que isso vai funcionar, enfim. Mas, de qualquer modo, eu primeiro vou montar toda a minha carteira aqui no Brasil, tá? Para depois pensar em ir ou não para o exterior. Eu acho importantíssimo e essencial, sim, a gente diversificar no exterior nosso patrimônio. Só como o Cauê ainda é muito novo, tem as questões burocráticas também que complicam um pouco, tá? A gente vai primeiro estruturar aqui e depois a gente vê como é que vai ser.
Bom, pessoal, estratégia está montada, o racional está por trás, a partir de agora é só mesmo botar a grana. Então, comenta aqui embaixo se vocês curtiram, se vocês gostaram dessa ideia da carteira pública do Cauê. Se vocês já são pais, têm filhos, não têm, investem para o futuro deles ou não. Enfim, comentem aqui embaixo, vamos bater um papo agora, né, de pai para pai, de pai para mãe, enfim, de pais para pais. E não esqueçam, claro, se inscrevam no nosso canal para vocês receberem sempre a notificação de quando sair todos os nossos vídeos e quando sair também o aporte na carteira do Cauê. E para isso vocês têm que se inscrever e ativar o sininho, tá? Ative o sininho aqui que vocês vão estar recebendo sempre atualização sobre os nossos vídeos, quando ele vai sair. Além do mais, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês também e nos sigam em todas as redes sociais, @sejaumholder. Valeu!